Dependemos do Espírito Santo para que possamos vir a crer. Não poderemos crer sem que o Espírito Santo regenere nosso coração. O grande autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, envia seu Espírito Santo para que venhamos a crer. Que o Espírito Santo penetre o seu coração, o meu coração nessa manhã, para que mais vezes a gente possa viver essa alegria de estarmos em Cristo Jesus. Alegria que deveria ser perene e constante, mas nós, seres humanos caídos, depravados, todos os dias temos que olhar para as nossas mazelas, olhar para quando somos miseráveis e clamarmos a Ele por restauração. Que você possa hoje clamar por restauração, essa restauração que nos liberta de nós mesmos, essa restauração que faz com que todos os dias nós possamos nos tornar cada dia mais semelhantes àquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Bom dia a todos. Como vocês começam seu dia? Você chega e fala assim, calma aí, vai começar a live. Você já chega e já liga a live de maneira automática. Ou você tem um momento de oração, um momento onde você para, reflete, clama ao Senhor. Será que você não entrou no automático? Todos os dias, 5h59, é o horário de você parar e falar assim, vou orar agora ao Senhor, clamar a Ele para que Ele me sustente mais um dia, para que Ele me mantenha mais um dia, para que Ele me traga luz, para que Ele fortaleça minhas pernas, para que Ele abra meus olhos. Todos os dias você deve orar e clamar ao Senhor, sabendo que Ele escuta a voz de todos aqueles seus que o confessaram como seu único suficiente Salvador, daqueles que clamam a Ele como seu único suficiente Salvador. Todas as nossas preces são ouvidas e escutadas por aquele que nos criou. Então, não deixe de orar, continue a clamar ao Senhor. Nós estamos hoje mais um dia aqui, meditando nas Sagradas Escrituras, começando com o nosso fundamento de fé, 20º dia de 52. A pergunta hoje é a de número 53, tá? Pergunta de número 53. Eu anotei errado e a Mari copiou. Eu estava sem o tablet. É a pergunta de número 53. Então, meditem com atenção. Depois peguem e leiam novamente para que vocês possam ter a compreensão e também todos os fundamentos. E lembrando já que às 20 horas nós cultuaremos o Senhor. Nós estamos na exposição do livro de Romanos, capítulo 1, hoje acho que é do 18 ao 23. Não deixe de acompanhar, esteja presente. Convido todos vocês a fazerem parte. Rua Brejo Alegre 138. Vamos então ao dia do Senhor de número 20, pergunta de número 53. O que você crê sobre o Espírito Santo? A resposta que deveria já fazer parte da nossa compreensão como cristãos, ela não é tão simples de ser respondida, mesmo porque o conhecimento acerca das Sagradas Escrituras nós sabemos que é completamente defasado por conta do pecado e por conta de nós mesmos, né? Da presença do pecado em nós. Mas nós deveremos ser obedientes e meditarmos nas Sagradas Escrituras. Eu estou aqui justamente falando a vocês, também me policiando para que isso faça parte cada dia mais dos meus dias. Se espantem, menos de 50% daqueles que são pastores leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez. Menos de 50%, tá? Então, é muito sério. É muito sério. Eu acredito que é em torno de 30, não tem uma estatística, porque
perfeita, mas se separar ao lado de diversos pastores, você vai ver que a maioria sequer leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez. Imagina, cada 2 pastores, um não leu. Se for 30%, ou melhor, para ficar mais chocante, de 10, 5 não leram. De 10, imagina, 5 não leram. E às vezes nós estamos ouvindo palavras que emanam simplesmente de um coração caído e corrompido. Nós temos que prestar muita atenção àquilo que nós ouvimos. Nós seremos responsáveis. Se eu estiver falando um monte de groselha aqui, você vai chegar lá no céu e vai falar assim, mas o galego me falou. Fala assim, você não leu? Vai lá para o lugar que ele está. Todos aqueles que deturpam e usurpam da palavra do Senhor são dignos de merecer o inferno. E aqueles que escutam, aqueles que usurpam a palavra também o são. Então, preste muita atenção, porque você tem uma grande responsabilidade. Talvez você olhe e se importe bastante com a sua vida espiritual, mas você tenha sido negligente. Leia essa palavra para ser edificado, para ser transformado e, acima de tudo, para que possa proclamar a palavra do Senhor. A palavra que só pode ser penetrada em nosso coração por intermédio do Espírito Santo. A resposta a essa pergunta do dia 53, o que você crê sobre o Espírito Santo, é fundamental para você nortear toda a sua vida. A resposta é bem objetiva e clara, tá? Primeiro, que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Observe que muitos se esquecem que o Espírito Santo é Deus e tem atribuído o Espírito Santo a balbucios de palavras desconexas, a manifestações físicas, a arrepios, a sensações. O Espírito Santo, ele é verdadeiro e eterno Deus. Nós não podemos perder o foco daquilo que realmente é essencial. Ele é verdadeiramente Deus, juntamente com o Pai e com o Filho. Então, reflitam muito acerca disso, tá? Reflitam muito acerca disso. Nós vivemos dentro de uma cultura onde foi vulgarizado o que é o Espírito Santo. Então, que você possa observar ao seu redor do que se trata esse Espírito Santo, do quem é o Espírito Santo. Medite nas Sagradas Escrituras, busque as definições exatas quanto a isso. Eu vou responder por partes. Ele é dividido em 2 partes, mas eu já vou trazer os fundamentos bíblicos acerca disso. Em Gênesis 1, verso 1, nós já vemos a presença do Espírito Santo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da água. Nós já vemos a presença deste Espírito. O verso de Mateus, capítulo 28, verso 19, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos 5:3, então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo, quando guardou parte do dinheiro para si. Então, observe as características que são elementares em cada capítulo citado, cada verso citado. Ainda no verso 4 do capítulo 5 de Atos ainda diz: a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu. Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então você vê, já é associação do Espírito Santo com Deus. Então, olhe as referências acerca do Espírito Santo. Algumas pessoas equivocadamente atribuem ao Espírito Santo coisas completamente diversas do que a palavra mesmo diz. Então, que você possa ler as Sagradas Escrituras e tirar as conclusões devidas e corretas, baseando não só naquilo que você julga,
nas suas experiências, mas sim no que a palavra diz. Nossas experiências não validam as escrituras que validam ou não nossas experiências. Então, lembre-se, essa ordem deve ser sempre respeitada. Não é porque aconteceu algo comigo que a palavra é verdade. A palavra é verdade, e o que acontece comigo eu posso avaliar se é verdade ou mentira. Hoje tem tido muitas discussões acerca de uma série de questões que envolvem o Espírito Santo. Então, que você possa estar atento a isso. Algumas pessoas atribuem a questão de falar em línguas inteligíveis. Nós vimos aí há pouco tempo acerca de um jovem que estava falando e depois ele admitiu que estava copiando outras coisas. É muito triste esse tipo de assunto, e mesmo porque nem vou entrar em questão quanto a isso, porque é algo que surgiu com preponderância há cerca de 100 anos atrás, com o advindo de uma nova manifestação que disseram, claro, que tudo isso potencializado por intermédio dos meios midiáticos, e hoje também continua essa popularização porque é muito atrativo, mas se assemelha muito a culturas pagãs. Em todas as crenças ocorre esse tipo de manifestação. Então preste muita atenção quanto a isso. Isso daí não é um sinal do Espírito Santo. Não olhem por esse lado. Que você olhe para as Sagradas Escrituras e medite e confie naquilo que está escrito. Não confie em você mesmo, não confie nas suas sensações. Confie naquilo que está escrito na soberana palavra de Deus. Continuando ainda a pergunta de número 53, diz assim: segundo, creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Essa divisão em partes é para que o ensino fique mais pautado em fundamentos objetivos e claros, tá? Creio que ele foi dado a mim, ou seja, o Espírito Santo vem como beneficiador de nós, seres humanos completamente corrompidos e mortos. E Epístola de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês lembram qual que era a primeira pergunta? Qual que é o grande consolo na vida e na morte? O grande consolo na vida e na morte está em não pertencermos a nós mesmos. Essa é a primeira pergunta desse fundamento da fé. Talvez sejam coisas novas para vocês, muitos de vocês talvez nunca tenham escutado isso, justamente por conta de toda a deturpação e todo o direcionamento que lhe foi dado até hoje por intermédio dos meios de comunicação e por conta do próprio pecado que visa nos cegar diante da verdade das Sagradas Escrituras. Então, prestem muita atenção quanto a todos esses versos, depois leiam etapa por etapa. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Esse verso é fundamental para a edificação da sua vida. Quando você olha e vê que é Deus quem nos capacita e nos sustenta, você deve se curvar diante disso, conforme eu disse, todas as manhãs, clamar a Ele para que Ele continue te sustentando, pois se Ele se afasta de nós, nós estaremos perdidos. E claro que Ele jamais abandonará aquele que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Confie na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Em Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba Pai. Observe que eu clamo a Deus não por conta do que eu sou, mas por conta daquilo que eu fui feito e por conta daquele Espírito que agora está em mim. É porque nós somos seus filhos, Deus
E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Agora o Espírito está dentro de nós e por meio dele que clamamos. Não é por méritos nossos. Nós invertemos, nós queremos ser preponderantes, nós queremos ter um lugar de destaque. Mas nós deveríamos nos colocar nos nossos lugares de criaturas completamente repugnantes que necessitamos de um Deus santo e misericordioso a nos chamar das trevas para a maravilhosa luz. Então, creio que ele foi dado a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Estes benefícios que são expressos em Gálatas 3, verso 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o que foi prometido. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão, e os escolheu, e o Espírito santificou, para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Olha que interessante. Deus Pai já te conhecia desde antes da fundação do mundo, e Ele os escolheu. E por intermédio do Espírito Santo, Ele os santifica para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Mediante o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do madeiro, agora você não é mais condenado à morte eterna. Culpado, você continua sendo culpado, mas o peso da condenação recaiu sobre Cristo Jesus. Entender este alicerce é fundamental para que a sua fé esteja edificada não naquilo que você acha, mas naquilo que realmente a palavra diz. Você não é agora uma criatura perfeita. Você é um ser passando por esse processo de santificação, onde o pecado já não te domina, onde todos os dias agora há uma luta entre o ser que você deve ser, ou melhor, o ser que você já é, porque você foi feito filho de Deus, e aquele que você era. Você aprendeu só a viver como você era. E agora o Espírito Santo te mostra de fato quem você é. De maneira que os seus pecados não vão mais ser senhor da sua vida. Agora você conseguirá renunciar às coisas que têm aprisionado a sua vida. Porque você foi liberto em nome de Cristo Jesus. Então observe com muita atenção esses princípios. Às vezes nós imaginamos coisas completamente diversas disso, não entendendo qual o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica para a obediência. E a purificação se dá pelo sangue de Jesus Cristo. A purificação sua não se dá por intermédio daquilo que você faz. A purificação foi única e exclusivamente dada por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Nós não fazemos para ser salvos. Nós fazemos algo porque fomos salvos. Nossas obras não nos justificam, mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo para as boas obras. Entender esses conceitos fará com que você viva completamente diferente, viva completamente diferente e tenha atitudes completamente distintas do que o mundo te direciona a fazer. Quando diz acerca de nos consolar, em Atos 9:31 é tomado como um versículo alicerce dessa afirmação. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajado pelo Espírito Santo, crescia em números. O que faz uma igreja crescer é o Espírito Santo. O que faz uma igreja crescer não é apagar as luzes, não é chamar determinadas pessoas. O que faz uma igreja crescer é a presença do Espírito Santo. E não se esqueçam, lógico, quanto maior crescimento numérico, melhor, mais pessoas ouvirão a palavra de Deus, mas nós não medimos a fidelidade de uma igreja mediante a quantidade de pessoas que estão ali dentro. E também nós não olhamos uma igreja com poucas pessoas como uma igreja fiel, não. O que se mede uma igreja fiel é justamente pela pregação da palavra e o quanto ela tem penetrado aquelas vidas, o quanto aquelas vidas que estão ali são de fato transformadas, porque elas são encorajadas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo faz naturalmente que elas sejam fortalecidas, e por intermédio desse fortalecimento
a expansão é completamente natural, porque à medida que o Espírito Santo age em nós, ele age também através de nós para a edificação do corpo. Então vamos continuar essa segunda etapa. Então ele, creio que foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. A promessa eterna do Espírito Santo diante de nossas vidas. Aquele que ele chama, ele sustenta e glorifica. João 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Lembre-se que João, quando estava escrevendo isso, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo. As suas palavras redigidas ali eram completamente inspiradas pelo Espírito Santo. E quando ele faz esse contraste com aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, entregues a si mesmo, que negam ao Senhor por intermédio das suas palavras e das suas ações. 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 diz: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. O que você crê sobre o Espírito Santo deve ser norteado por esses versos. Claro que existem muitos mais versos que apontam para isso, mas aqui já tem um alicerce seguro para você enxergar aquilo que é o Espírito Santo. Vou ler de maneira corrida para que você possa fixar a resposta. Primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Segundo, creio que ele foi dado também a mim para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. O Espírito Santo jamais será arrancado daquele que Deus o deu, sabendo que aquele que foi salvo perseverará na fé, graças ao Espírito Santo, não pelas suas habilidades, não pelas suas capacidades, e sim por intermédio desse Espírito que sustenta aquele que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Que o Senhor continue nos guiando ao entendimento dessa palavra. Amanhã nós abordaremos o 21º dia com a pergunta de número 54 a 56. Continuaremos agora a partir do capítulo 14 do livro de 2 Crônicas. Então, abram suas Bíblias, embora já deviam estar abertas, né? Creio que vocês não consigam acompanhar os versos, eu não estou parando para que vocês procurem, mas nas ministrações na igreja, todos nós temos o hábito de levar as Bíblias, então, naturalmente, se torna uma pausa ali para que as pessoas possam pesquisar e buscar por intermédio da Bíblia, a Bíblia de papel. Muitas pessoas gostam de utilizar a Bíblia digital. Não é que é errado, não, longe disso. A Bíblia é Bíblia em qualquer lugar que ela estiver, mas a Bíblia de papel é completamente diferente. A maneira como nós lidamos com ela, a maneira como ela marca a nossa vida. E nós somos o povo do livro também, né? Não é que é pecado você olhar a Bíblia no celular, não existe nada disso. Eu utilizo recursos eletrônicos, mas na ministração, normalmente eu gosto de utilizar somente a Bíblia, coloco as anotações pertinentes ali. Então pense muito acerca disso. Vai à igreja, leve a sua Bíblia de papel. Você vai lá para ser instruído acerca dela. Daí você vai, talvez você abra, você está no celular, abre o WhatsApp, de repente seu amiguinho te mandou uma fotinho, aquelas fotinhos impertinentes, assuntos banais. Então não faz sentido. Se você parar e pensar, você verá que é muito mais... deixa eu pensar numa palavra. É muito mais correto utilizarmos as Sagradas Escrituras de papel mesmo, diante desse culto público. Então, preste muita atenção quanto a isso. Claro, a não sei se você tem algum problema de visão, que você tem que aumentar muito. Existem exceções, não é uma regra. Mas que vocês saibam o porquê
que é adotado dessa forma. E não são todos também, tá? Isso daí sou eu, galego, que penso dessa forma. Claro que existem outras pessoas também que seguem essa linha de raciocínio, mas forma a sua linha de raciocínio e obedeça, acima de tudo, o que ela diz. Não adianta também você levar uma Bíblia de papel para passear no domingo e você é uma pessoa completamente depravada nos outros dias. Então agora, a partir desse capítulo 14, nós continuamos a ver acerca desses reinados, manifestando alguns homens que reinaram ali, que fizeram coisas boas. Aqui ele começa a enfocar, lógico, coisas que engrandecem o nome do Senhor. Eles não focam tanto em atitudes ruins. Observem o que diz no capítulo 14, verso 3. No meio do 2, na verdade, eu já vou ler. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa, não Asa, né? Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus, e removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acera. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse suas leis e seus mandamentos. Também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá. Imagina que era ali a cidade do Senhor, aqueles que o Senhor havia resgatado, e ainda assim havia a idolatria no meio deles. Então nós deveremos olhar todos os dias para o nosso interior e removermos também todos esses santuários idólatras que existem dentro de nós. Nós achamos que idolatria é simplesmente ter uma imagem dentro de casa. Nós imaginamos que idolatria é você ir até a Aparecida. Não que não seja, mas para o protestante a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Você pode idolatrar você mesmo, você pode idolatrar seus pais, seus filhos, seu marido, você pode idolatrar um cantor, um pregador, você pode idolatrar milhares de coisas. Você pode idolatrar até a Bíblia. Até a Bíblia pode ser objeto de idolatria. Nossa confiança deve estar única e exclusivamente no Senhor. Não devemos idolatrar objetos, devemos remover todos os dias os ídolos que se levantam em nossas vidas e nós sequer notamos. Reflita acerca daquilo que tem tomado o lugar do Senhor. O celular se torna às vezes um Deus para nós. Observe a quantidade de tempo que você tem gasto no celular e observe o tempo que você tem gasto meditando na palavra do Senhor, clamando ao Senhor. Galego, eu estou escutando suas lives todos os dias. Beleza, isso daí corresponde a menos de 10% ainda do seu dia. Pensa que o dia tem 24 horas. Então você deveria meditar mais ainda. Nós deveríamos meditar muito mais nas Sagradas Escrituras. Todo o tempo que você tiver livre, não você esperar ter um tempo livre, você tem que criar esse tempo livre para meditar na palavra do Senhor. Faz parte do meu dia meditar na palavra do Senhor, faz parte do meu hábito. Independente do tempo, eu primeiro organizo as coisas com Deus para depois organizar o resto. Ter disciplina fará com que você viva uma vida que glorifique a Deus. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das incertezas da nossa vida, você verá que você conseguirá reagir de maneira completamente distinta do mundo que não conhece a Deus. Perfeito? Então, pense muito acerca disso, porque sempre que os altares idólatras são removidos, o Senhor nos dá paz e descanso. No verso 6 diz: neste período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Observe que nós já falamos sobre isso, a soberania de Deus, acerca das guerras, acerca de tudo aquilo que acontece, vendo esse cuidado do Senhor em proteger o seu povo e por vezes também açoitar o seu próprio povo por conta da sua desobediência. Às vezes a gente imagina que as coisas que estão acontecendo na nossa vida são aleatórias. As coisas que acontecem no mundo não são aleatórias. Nós temos um Deus do qual ele guia a história com as suas fortes mãos. Observe a partir do verso 9, olha que interessante.
Olha que interessante a partir do verso 9 do capítulo 14. Certa vez um etíope chamado Zera atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados. O que você imagina um exército de 1 milhão de soldados? Nós vamos ver que esse exército de Asa, no verso anterior, no 8, olha o que diz: o rei Asa tinha exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudo e grandes lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim. Lembrando que a tribo do sul era formada por Judá e Benjamim. Faz as contas, 300 mais 280 mil. Quantas pessoas dão? 580 mil. Nós vemos que eram formados por homens valentes, a Bíblia diz, mas certa vez um etíope chamado Zera atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados. Você faz ideia do que é 1 milhão de pessoas? Uma coisa é 2 pessoas contra 1. Parece ser, já é uma desvantagem. Agora, 5 contra 10. Já começa a crescer essa diferença. Agora, 100 contra 200. Imagine essa realidade. Agora imagine 1 milhão de pessoas atacando. É algo surreal. Nossa mente não tem capacidade de imaginar, de construir isso. Ainda que você tenha uma mente muito fértil, consiga imaginar, você verá que já é o ambiente completamente hostil. Imagina que qualquer tipo de tumulto que tiver, a maioria já olha para a quantidade de pessoas que existem ali e se curvam. Tanto que o ser humano se junta em uma multidão e ele consegue fazer milhares de atitudes que ele não faria sozinho. Então imagina você ser impulsionado por esse ambiente onde você estava numa vantagem numérica. Mas, aos olhos naturais, você apostaria em quem? Primeiro que você não deveria apostar, tá? Mas vamos utilizar os assuntos das bets que estão aí. Você apostaria seu dinheiro numa vitória de qual? Observe que naturalmente nós nos inclinamos a olhar para aqueles exércitos maior, mais bem armado. Vocês olharão sempre para esse lado. Nós somos seres humanos e nós utilizamos as nossas faculdades mentais e racionais para isso. Você vê e fala, não, o mais racional é que esse vença. Ocorre que, com as coisas de Deus, nós não somos chamados a olharmos segundo os olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Continuamos o verso 9. 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com o exército para a batalha no vale do norte de Maressa. Então Asa chamou o Senhor, seu Deus, o Senhor: ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. O Senhor, ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes. Olha quem derrotou? O Senhor. O Senhor que luta as suas lutas. Todas as suas lutas, coloque o Senhor como seu grande aliado. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Ponto. Observe esses aspectos das Sagradas Escrituras quando você for ler. Observe as mãos poderosas de Deus guiando toda a história. Por tempo ele acalmando, fazendo com que tenham paz. Por tempo, ainda diante de guerras, o Senhor fazendo com que este povo saia vitorioso. Vocês já viram em outras passagens Deus derramar sua fúria sobre aqueles que não criam. Você vê muralhas serem derrubadas por intermédio de pessoas dando voltas. É algo surreal. No capítulo 15 vocês vão observar as reformas religiosas deste mesmo rei, do qual agora saia vitorioso de uma batalha. Vocês vão verificar as mãos poderosas do Senhor conduzindo este povo.
eles fazem, logo no começo do capítulo 15, uma condição. Olha que interessante. Vamos ler a partir do verso 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa. Disse, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Olha essa condição. Ali havia uma condição. Se estiverem com ele, o Senhor estará com eles. Sempre que buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Observe que isso era na antiga aliança. Hoje, nós não conseguimos abandonar Deus, porque ele habita dentro de nós. Isso é uma diferença gritante. Ali eles eram condicionados a isso. Eles não estavam presos ainda ao Espírito Santo. Embora o Espírito ainda os guiasse, ele não era morada dentro deles. Agora o Espírito Santo faz morada dentro de você. Por isso que você tenta viver uma vida mundana e você não consegue. Você tenta pecar e o seu pecado não é gostoso mais. Você não encontra prazer no seu pecado. O seu pecado te traz condenação, porque você já conhece essa palavra. Que o Espírito Santo te convença de quem você é. Um filho amado de Deus, do qual Deus entregou seu filho para morrer por você, para que você viva uma vida para que o glorifique. Observe como continua. Mas se o abandonarem, eles o abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se virem dificuldades e se voltarem para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscarem, eles o encontraram. Durante muito tempo, no verso 3, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. Observe que nós temos agora pessoas instruídas para nos ensinarmos e uma lei para guiar nossos passos e o Espírito Santo para nos fortalecer. Ou seja, vivermos vidas ímpias só mostra quem nós somos. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Observe no verso 6 algo muito interessante também. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Mesmo diante da angústia, eles eram chamados a serem fortes. Então, não fique se curvando diante desse evangelho triunfalista, que a sua vida será maravilhosa, que tudo dará certo, que você será promovido, que seu casamento será maravilhoso, que seus filhos serão bênçãos. Claro que nós acreditamos nisso, mas nós sabemos lidar com todas as adversidades, sabendo que todas as adversidades têm um intuito justamente de nos fortalecer, de mostrar que nós somos dependentes de um Deus soberano que criou todas as coisas e guia a história de maneira completamente perfeita para a edificação do seu povo. Então, seja forte e corajoso, resista e seja fiel à palavra de Deus. Muito interessante é o que diz a partir do verso também 9. Diz assim: muita gente de Israel tinha se mudado para Judá, no reino de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Olha que interessante, a presença do Senhor no meio faz com que as pessoas se acheguem perto. Da mesma forma que nós vimos hoje na pergunta de número 53, o que acontece quando o Espírito Santo está presente. Ele é um aglutinador, ele atrai. A partir do verso 12 diz: então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem, idoso, homem ou mulher. Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração, buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Depois você vai ver a partir do verso 16 até a sua avó sendo deposta.
da posição de rainha-mãe, pois ela tinha feito um altar, um poste obsceno para uma deusa, do qual não era objeto de culto, não deveria nunca ter sido objeto de culto, na verdade. Então, ele derruba o poste, quebra e queima. Observe a radicalidade aos olhos do mundo, como ele agia. Nós devemos ser radicais com os ídolos, que você possa hoje ser inspirado pelo Espírito Santo a derrubar todos os altares idólatras que existem na sua vida. Que você possa reconhecer, às vezes é um time de futebol, às vezes é um hábito. Observe que muitas coisas tomam lugar de Deus. Muitas coisas tomam lugar de Deus. Todos os dias vocês conseguirão identificar alguma coisa. Sua aparência, sua vaidade, o seu ego, seus sensos, sentimentos abstratos, por vezes se tornam ídolos materiais. Materialização de ídolos que estão sendo construídos gradativamente em nosso coração e nos afastam da presença do Senhor. Capítulo 16. Vai haver a invasão de Israel em Judá. Quando ocorre essa invasão, olha que interessante. Verso 3. Façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu pai. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Bassá, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ou seja, ele busca o rei da Síria para fazer um acordo para que ele agora não esteja mais do lado de Israel. O que é completamente repugnante. Ele é advertido por intermédio de um vidente, onde ele não confia no Senhor. Imagina que ele, por um tempo, tinha confiado no Senhor mediante uma guerra. E depois ele deixa de confiar. Esses reis aqui eram completamente humanos, tal qual nós somos humanos. Mas nós agora temos uma palavra que nos guia, nós temos acesso a ela, então nós deveremos observar com toda atenção tudo aquilo que nós temos tomado como decisões nas nossas vidas, para vermos se de fato nós glorificamos ou não o nome do Senhor, que possa confiar na palavra do Senhor. Olha o que diz no verso 7, vamos ler. Por este tempo o vidente Hanani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, os líbios e seu exército enorme, com todos seus carros de guerra e cavaleiros? Então, olha que interessante. Você lê um capítulo só, não ia fazer tanto sentido, mas quando você lê a partir um bloco de capítulos, tudo começa a ficar conectado, porque às vezes se você lê um dia antes, você talvez não lembre. Então ele já traz esse apontamento, fazendo uma lembrança. Você não se lembra do que aconteceu? Daí vai. Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força. Aqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerra contra você. Asa se irou tanto com o vidente por ter lhe dito isso que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. Ou seja, por conta do nosso pecado, nós também cometemos outros pecados para esconder os nossos pecados. É fantástico, né? Você vai ver a partir do verso 12 ainda do capítulo 16, diz: no 39º de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Isso daqui fala muito comigo. Todas as vezes que qualquer pessoa de casa está doente, a primeira coisa que nós fazemos, nós clamamos ao Senhor. Ainda que seja uma doença física, ainda que seja um mero corte, que nós sabemos que terá que ser dado ponto, nós clamamos ao Senhor.
Que você coloque o Senhor como o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. A sua busca deve ser sempre pelo Senhor. Observe que ele não negligencia a busca de um auxiliador, mas ele fala de buscar a ajuda do Senhor. Que você possa buscar a ajuda do Senhor acima de todas as coisas. Qualquer tipo de mazela que existe na sua vida, que você busque primeiro o Senhor. Ainda que seja uma doença mental, uma doença intelectual, uma doença por conta dos seus ânimos, uma depressão que seja, um estresse, uma ansiedade, clame ao Senhor. Busque recomendações médicas, mas acima de tudo, clame ao Senhor, aquele que pode te livrar de todas as circunstâncias. Capítulo 17. Vocês vão observar aí o reinado de Josafá, o filho de Assá. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Olha que interessante, as práticas perversas do reino de Israel. Capítulo 17, nós estamos agora. Verso 3. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos. Obedecer os mandamentos não estava atrelado somente ao ajudar, deveria estar atrelado a todo o povo, mas um povo continuava a negar o Senhor. E por intermédio de negar os ensinamentos das Sagradas Escrituras, eles se tornavam perversos. Então, obedeça a palavra do Senhor. Nós somos chamados para sermos obedientes, não criativos. Adore o Senhor da maneira como Ele decidiu ser adorado. Não dá para cultuarmos a Deus conforme nós achamos. Deus deseja ser cultuado conforme Ele quer. Observe que aquelas pessoas que estavam ali em seus atos idólatras, eles tinham a plena convicção que estavam fazendo a coisa certa. Você, talvez, diante das suas imagens que você tem em casa, você tem a plena convicção que você está certo. Da mesma forma que eu julguei estar certo antes dessa palavra penetrar meu coração. Então, que essa palavra possa penetrar o seu coração e faça com que você destrua todos os falsos ídolos que existem na sua vida. Obedeçam a palavra. Olha aqui, verso 5. Por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Acera. Mais uma vez, muda reinado, novos postes são removidos. Todas as vezes você vê que existe um longo reinado e ao longo do tempo esses postes vão novamente sendo construídos. Então é uma visita diária às nossas vidas, observando quem são os falsos deuses que estão se levantando. Verso 7. No terceiro ano do seu reinado enviou seus oficiais Ben-Hail, Obadias, uma série de pessoas, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Prestem muita atenção nisso. Levavam as cópias do livro do Senhor e foram por todas as cidades ensinando o povo. Nós somos chamados a ir por todos os lugares ensinando o povo. Ensinando não aquilo que nós criamos, mas aquilo que foi criado por Deus, pela sua soberana palavra. Então que nós possamos ensinar o povo por intermédio das Sagradas Escrituras. Isso gerará um resultado que é feito não por você, pela sua capacidade de ler a palavra, de explicar a palavra, mas sim por conta do Espírito Santo. Em nós não habita bem algum, a não ser o Espírito Santo agindo em nós. Então, que nós possamos confiar no Senhor e no poder que há na sua palavra. O verso 10 diz: Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Maravilhoso enxergar tudo isso, porque nós vemos que decorrente de tudo que tem acontecido, o temor do Senhor recai sobre aqueles que estão ao redor.
decorrente daquilo que estava sendo feito no povo do Senhor. Que nós sejamos edificados de maneira que o temor do Senhor também caia ao redor daqueles que nos cercam. O seu mundo é muito pequeno, tá? Nós imaginamos que o mundo é gigante, ele é muito pequeno. Nós temos uma limitação física, geográfica, gigantesca. Nós não conseguimos nos locomover de um lugar para o outro com velocidade. Nós temos um número limitado de pessoas que nós conhecemos. E essas pessoas são as pessoas do quais o Senhor colocou em nossas vidas. Claro que hoje, com o advindo da internet, você pode falar para uma grande quantidade de pessoas. Mas, normalmente, ordinariamente, nós falamos a um número pequeno de pessoas. Fale do Evangelho para seu pai, para o seu irmão, para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus familiares. Você foi chamado a isso. A ser fiel a uma palavra e proclamar essa palavra. Que o Espírito Santo te guie e te capacite a glorificar o nome dele, que você possa buscá-lo antes de qualquer outra coisa. Que o Senhor seja preponderante em sua vida, que o Senhor seja o seu norte, que tudo que você faça, você olhe para onde deve olhar, que é olhar para as Sagradas Escrituras e ver como agir, entender a vontade do Senhor, a vontade dele que não é oculta, que já foi revelado, e crer que o Espírito Santo te guiará de maneira soberana a ser obediente e para que você resista às suas tentações. Que o nome do Senhor seja edificado, que o nome do Senhor seja guiado, seja glorificado, que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo. A Cris perguntou aqui, Mari, eu queria a parte específica. A parte específica estava no verso 3, salvo engano, quando eu fui falar, estava falando, Cris. Mas o que acontece? Nós vamos abordando etapa por etapa. Passam por 4 capítulos todos os dias, e eu vou trazendo algumas partes, e por vezes eu vou deixar falar apenas de maneira genérica para que vocês depois leiam. A intenção aqui é não ser exaustivo, mas fazer com que vocês leiam e cheguem às conclusões que emanam do texto. Nós não podemos aplicar as nossas visões, as nossas vivências à palavra e também preencher a palavra, os vazios da palavra com as nossas ideias. Nós somos chamados a refletir única e exclusivamente acerca daquilo que está escrito. Que vocês possam ler as Sagradas Escrituras e meditar nas Sagradas Escrituras. Quem chegou agora, vai lá, assiste desde o começo, fica gravado essas lives, também está no canal do YouTube, você não paga nada por isso. Vai, veja, medite, leia a palavra do Senhor. Que vocês possam continuar sendo direcionados pelo Espírito e guiados ao caminho da verdade. Convido vocês hoje a estarem conosco às 20 horas na Rua Breja Alegre 138 no Brooklyn. Sábado nós completaremos 2 anos, será uma noite de louvor, uma noite atípica, comemorando o aniversário. Que você esteja conosco também, você é nosso convidado. É isso. Que vocês sejam guiados com sabedoria e entendimento. Estou ainda em Gênesis, não tem problema. Começa, que em breve você terminará. Se você puder acompanhar aqui as lives, depois você vai pegando, que nós já falamos acerca de Gênesis no YouTube. Eu creio que seja mais fácil de você localizar. Vai lá no canal do YouTube e você pode localizar. Perfeito? Vamos terminar aqui fazendo uma breve oração. Que o nome do Senhor seja glorificado, que você também possa orar. Se você tiver alguma causa de oração, você pode escrever também, que de repente também outras pessoas poderão orar pela sua causa. Nós somos chamados a orarmos uns pelos outros, crendo que o Senhor escuta e responde às nossas orações. Que o Senhor nos guie com sabedoria. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Tu és nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra nossos olhos, que o Espírito Santo possa nos guiar com sabedoria e entendimento acerca de todas as coisas que nós temos vivido, que o Senhor possa organizar as coisas em nossas vidas, colocar as coisas em ordem, no sentido de priorizarmos o Teu santo nome, Senhor. Não permita que nos distraiamos decorrente daquilo que o mundo nos oferece, que possamos estar cada dia mais focados nos seus ensinamentos e vivermos conforme a sua palavra diz. Nos perdoe pelos nossos pecados,
Nós declaramos, Pai, que somos frágeis, que somos falhos e confiamos somente em Ti, para que possa restabelecer as nossas faculdades físicas e mentais, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos guie de maneira sábia a toda a sua verdade. Guarde os nossos familiares, guarde os nossos amigos, guarde os nossos empregos, guarde, Pai, todas as áreas de nossas vidas, pois nós dependemos de Ti em tudo. Que o Senhor seja alicerce de nossa casa, de nosso lar, e que através de nós também possamos proclamar esse Evangelho, e que Teu Santo Espírito possa agir nesses corações ao quais ouvirão a Sua palavra. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Pai, continue a nos guardar. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso. Tamo junto. Espero vocês amanhã às 5h59 da manhã. Cris, o canal é Igreja Confronto, tá? Ou Igreja Cristã Protestante Confronto. Se não, entra ali no Instagram do Confronto, que tem o canal do YouTube lá também. Que o nome do Senhor seja louvado. Amanhã, 5h59, espero vocês. Tamo junto, um beijo no coração. Fui!